Filipenses capítulo 3, nós vamos ler o verso 12, 13 e 14. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versos 12 a 14, diz assim: não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo o que também foi conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Essa semana eu e a Dani fomos visitar o netinho do Daniel ali, que nasceu, Pedro, filho do Dani e da Cleia, e nasceu agora no finalzinho de dezembro. E eu disse para a Dani: você tem sorte que você operou, porque senão eu ia querer ter mais um. Eu não sei você, eu sou apaixonado por bebê, por criança. E assim, como você, talvez, eu já disse o seguinte: mas eu queria que ficasse desse tamanhozinho. Eu não queria que crescesse. Eu não queria que crescesse. Mamãe, hoje no final, estava falando: eu vim para o culto, eu deixei meus filhos com a avó, porque, nossa, eles estão demais, pastor. Falei: fica tranquilo que agora a tendência crescendo é piorar. É óbvio que é uma brincadeira. A gente quer que não cresça, mas o crescimento é inevitável. Tudo que Deus faz com o propósito de crescer. Vamos repetir isso juntos? Diga assim: tudo que Deus faz para crescer. Desde o ser humano, que nasce com 40 centímetros, e vai crescer e depois volta a diminuir, não é assim? É assim. Até o universo. Esses dias eu vi uma reportagem que o universo está crescendo. O universo se expande. Uma igreja, ela é feita para crescer. Uma empresa, quando um empreendedor inicia, ele começa o projeto já pensando no crescimento. E eu não sei você, mas eu desejo, tenho orado e tenho buscado que esse ano de 2018 seja um ano de crescimento sem precedentes. Como nunca antes. Na minha vida, na minha casa, na minha família, nas minhas finanças, no ministério, em tudo o que você fizer, Deus vai colocar a mão e vai fazer crescer em nome de Jesus. Agora, Paulo aqui está falando exatamente sobre isso, sobre avanço, sobre progresso, sobre crescimento, mas a gente sabe que isso não se dá apenas por um desejo, mas isso se dá fruto de passos, de atitudes, de posicionamentos que nós vamos tomando em relação à vida, à família, aos negócios e em tudo que a gente fizer. E eu quero hoje falar com você sobre 4 passos para um crescimento sem precedentes. Vamos repetir? Diga: 4 passos para um crescimento sem precedentes, como nunca antes. E eu quero que você pense e tome essa palavra pensando em todos os níveis e todas as áreas da sua vida, porque eu creio que a bênção de Deus afeta todas as áreas da nossa vida. A Bíblia diz que Deus abençoou Abraão em tudo. Tudo. Primeira dica, primeiro passo: eleve o seu padrão. Vou repetir: eleve o seu padrão. Padrão
é aquilo que nos serve de referência. Padrão é aquilo que nos serve de modelo. Você já ouviu a expressão, por exemplo, falando de padrão de beleza? O que é o padrão de beleza, gente? É quando eles escolhem uma modelo, uma referência, por exemplo, no caso das mulheres, e dizem, olha, esse aqui é o padrão de beleza. Tem que ter uma certa altura. Eu conheço mulheres, por exemplo, que sonhavam em ser modelo, mas tinha 1,50 m. Você fala, não, você não serve. Você está fora do quê? Do padrão. Padrão é isso, é aquilo que nos dá uma referência, um norte. Logo, o padrão é o que determina a minha maneira de agir. É o padrão que vai determinar até onde eu devo ir, ou qual é o lugar ideal para eu chegar. Eu me lembro quando, adolescente, um dia eu tive uma discussão com a minha mãe, e eu já disse isso hoje, minha mãe não é essa santa que você pensa, não, estou brincando, estou falando mal dela, que ela não está aqui hoje, está viajando. Minha mãe é uma bênção, mas eu, adolescente, 15, 16 anos, e eu discuti com a minha mãe, e a gente estava meio brigado. E daí minha mãe colocou o pastor na jogada para intervir. Já viu isso ou não? Daí chega o pastor para conversar comigo. Aquiles, você não pode ser assim, sua mãe não sei o que lá, aí papapá, aquela ladainha toda, honra teu pai e tua mãe, papapá, e eu ouvindo. Quando ele acabou de falar, eu fui dar uma invertida nele. E falei o seguinte, minha mãe devia era agradecer a Deus pelo filho que ela tem. Isso sim. Porque eu era da igreja, tocava, cantava, ministrava louvor, já liderava os jovens e tal. Falei, meus amigos, estão tudo fumando maconha uma hora dessa. O povo que joga bola comigo, está tudo cheirando cocaína. E eu estou na igreja, estou servindo a Deus. E daí eu falei, pô, legal, agora ele abraça esse meu discurso e vai dar uma esfrega na minha mãe. Mas ele deu uma outra invertida em mim. E ele falou, quem foi que te disse que o seu padrão, que o seu referencial são os maconheiros da sua escola? Quem foi que disse que o seu modelo de vida é o povo que estuda com você, que cheira cocaína, que frequenta lugar X ou Y? E ele me disse, o seu padrão é José do Egito. O seu padrão é Davi. O seu padrão é Daniel. O seu referencial é Jesus. Quem serve a Deus tem um padrão mais elevado. Quando você baixa o seu padrão, você corre o risco de deixar de crescer. E é interessante que você vê no texto que Paulo usa a perfeição como seu padrão, como seu ideal, como seu objetivo final. E a palavra perfeição na Bíblia, ela traz a ideia de maturidade. Traz a ideia de integridade, daquilo que é inteiro, daquilo que é completo, daquilo que é maduro. É o homem maduro. É aquela expressão bíblica que nós já ouvimos, a estatura do quê? De varão perfeito, maturidade, integridade. Efésios 4, a partir do 11, Paulo começa a dizer o porquê Deus instituiu os ministérios na igreja. Ele diz, Deus colocou uns como apóstolo, outros como profetas, outros como pastores, outros como evangelistas, outros como mestres, e ele diz, no verso de número 12, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para que você se torne perfeito, para que você, dia após dia, amadureça, cresça, se torne mais íntegro, mais inteiro,
mais completo. E ele continua dizendo: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade. Jesus, no Sermão da Montanha, em Mateus 5, verso 48, ele diz: portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai celestial. Sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai celestial. Em Gênesis 17, Deus aparece para Abrão e diz: anda na minha presença e sê perfeito. Aí talvez você esteja ouvindo, falando aqueles, mas estou morto. Não é? Estou longe disso. A questão não é se nós vamos conseguir alcançar a perfeição aqui nessa terra, porque não vamos. Mas isso não nos isenta, não nos deixa imune de buscarmos esse lugar em Deus, esse caminho da integridade, esse caminho da maturidade. 1 de João 2,6, o apóstolo João diz o seguinte: aquele que diz que permanece dele, esse também deve andar assim como, olha o padrão, assim como ele andou. Está falando de Jesus. Quem diz que é de Jesus deve andar como ele andou. Tem um livro muito antigo que diz: em seus passos, o que faria Jesus? É um livro que me incentiva e te incentiva a cada atitude, cada ação, cada decisão da nossa vida, nos perguntarmos: se Jesus estivesse no meu lugar, qual é a atitude que ele tomaria? E eu pergunto para você: quem são os seus referenciais? Quem são os seus modelos de vida? Quem são as pessoas que você olha e tem como exemplo? Gente que você admira. A sua vida será norteada pelos seus padrões. E daí a importância de eu e você termos padrões elevados. Quem te aconselha no seu casamento é referencial no casamento? Quem te aconselha financeiramente é referencial nas finanças? Quem te aconselha espiritualmente é exemplo? Então saia daqui hoje colocando um padrão mais alto, ampliando a sua visão, colocando a régua um pouco mais para além, porque isso certamente vai te ajudar e me ajudar a crescer em nome de Jesus. Segundo lugar, seja preciso no seu diagnóstico. Eu vou repetir. Seja preciso no seu diagnóstico. Você sabe que um tratamento eficaz começa com um diagnóstico eficaz. Por que que às vezes você vai no posto de saúde, é passado para você um medicamento, você toma e não melhora? Por quê? Porque o médico que te atendeu olhou na sua cara e disse o quê? É virose. Você pode estar com metástase. Você pode estar com HIV, câncer. Ele fala: é virose. Isso é virose. Você está com cara de virose. Ele nem relou a mão no você. Ele não pediu um exame. Não é assim? Um dia eu fui num dermatologista, então, meu Deus do céu, eu não esquentei nem a cadeira do homem. Ele, de longe, já receitou um negócio para mim. Resolveu nada. Quando você erra no diagnóstico, você vai errar no tratamento. E conhecer bem o estado atual é fundamental para se chegar no estado desejado. Conhecer bem o estado atual é fundamental para se chegar no estado desejado. Por exemplo, se eu perguntar para você, qual é o melhor caminho para você chegar no Rio de Janeiro? O que é que você ia me responder? Depende de onde eu estou. Se eu estiver aqui em Piracicaba, eu vou pegar esse P304, a Anhanguera, Dom Pedro, a Dutra, e vou chegar lá. Agora, se eu estiver em Maceió, se eu estiver em Belo Horizonte, é outro caminho. É por isso que eu preciso saber aonde eu estou. Em que lugar
eu estou. É por isso que a rota que serve para você, não serve para quem está do seu lado, não serve para mim, e não serve para quem está lá atrás. Quando você vai ver, por exemplo, em Ezequiel 37, Deus levar o Espírito do Senhor, o profeta, até o vale dos ossos secos, conhece o texto, né? Um vale de ossos sequíssimos que se transforma num numeroso exército. Mas a primeira coisa que o Espírito de Deus faz, Ezequiel, fazer é o quê? É andar no meio dos ossos. É andar no meio dos ossos, é conhecer a situação, é ficar de cara com a situação. Sabe, eu conheço muita gente que tem medo de exame. Tem medo, já viu? Na hora que recebe o exame, fala, eu não vou abrir não. Conhece gente assim ou não? Ou precisa fazer o exame, não faz. Precisa ir no dentista. Eu já vi gente dizer o seguinte, eu não vou porque eles sempre acham alguma coisa. Eles sempre acham. Não, rapaz, eu conheço, eu tenho um amigo que está com a dor nas cadeiras. Falei, rapaz, vai ver. Ele falou, não, vai que vai, e daí é coisa ruim. O diagnóstico não é teu adversário. O diagnóstico é teu maior aliado. É teu maior aliado. E Paulo aqui, ele que colocou a perfeição como seu padrão, como seu ideal, no verso de número 13, ele faz um diagnóstico. E o resultado do diagnóstico não é nada bom. Ele diz o seguinte, irmãos, quanto a mim, não julgo. O julgamento que eu faço, a avaliação que eu faço é a seguinte, eu não alcancei o padrão. Eu não estou onde deveria estar. Ô, gente, é muito desconfortável ficar de cara com os nossos problemas, não é verdade? É muito desconfortável para a gente. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, fingir que um problema não existe não o fará desaparecer. Repita essa verdade comigo, diga, fingir que um problema não existe não o fará desaparecer. E eu pergunto para você, qual é o seu estado atual? Em que lugar você está? E por que está nesse lugar? Como está o seu casamento? Eu não estou falando do que o seu casamento parece ser. Eu estou falando do que ele é. Como é a sua vida espiritual? Eu não estou falando daquilo que você aparenta, daquilo que você demonstra. Eu estou falando do que de fato é. E se está como está, por que está? Por que está? Será mesmo que é sempre culpa dos outros? Será? Eu conheço gente, por exemplo, que agora está vivendo uma situação econômica difícil e está culpando a Dilma. Ou os governos anteriores do PT. Mas o cara está no vermelho desde o Sarney. Desde o Getúlio Vargas ele está devendo para os outros. Mas ele diz o seguinte, é a Dilma. Será mesmo? Por que que sua vida profissional não anda, não decola? Será? É só uma pergunta, eu não estou dizendo que é. Mas será que não é pelo fato de você ser relapso lá no serviço, você chega atrasado, não vê a hora de sair, você não dá o seu melhor, você está sempre com conversinha, fica mais no WhatsApp do que trabalhando, e daí você diz, tem um levante do inimigo lá na firma, ora por mim, quando na verdade, às vezes é sua preguiça, é sua falta de empenho, é sua distração. Se você errar no diagnóstico, você errou no tratamento. E o resultado vai ser prejudicado. Então você não pode errar aqui. Sabe, eu tenho visto como pastor mais gente ser prejudicadas pelo auto-engano do que por Satanás. Sabe o que é o auto-engano, né?
é quando a gente mente para a gente mesmo. É quando a gente fica contando historinha, lorota, para a gente mesmo, agarrado nas nossas desculpas. Mente que está tudo bem quando não está, mente que é o diabo quando não é. Eu já vi gente fingir possessão demoníaca na igreja. Eu já vi isso, gente. Eu não estou falando para você de uma coisa que me contaram. Eu estou falando de uma coisa... Sabe por quê? Porque é mais fácil eu dizer que eu traí minha esposa, que eu cada semana vou para a cama com um ou com outro, por causa da pombagira que me pega, do que por causa das minhas atitudes, por causa do meu livre-arbítrio. É mais fácil eu botar a culpa em Maria Mulambo, que segura, que trava a minha vida profissional, econômica, do que olhar no espelho e dizer, cara, sou preguiçoso mesmo. Podia ter estudado e não estudei, podia ter feito um curso e não fiz, podia ter mandado mais currículo e não... Podia ter feito mais. Mas é mais fácil culpar o diabo. Mentem que é Deus provando. Eu já vi gente pular. Ele fala o seguinte, Deus me jogou no deserto. Já ouviu isso ou não? Mas eu conheço pessoas que Deus não colocou ela no deserto, não. Foi ela que entrou no deserto. Eu conheço gente que passou perto da cova de leão e Deus falou, cuidado, tem um buraco e tem leão lá dentro. Sabe o que a pessoa fez? Pulou dentro. Tinha uma fornalha de fogo ardente. Deus falou, cuidado, tem fogo ali. Não entra nessa relação. Não anda com esse tipo de gente. Não fecha negócio com gente assim. Era uma fornalha. Deus estava avisando para você. Você vai lá e pulou dentro da fornalha. Ele fala, o Senhor tá, eu não sei o que Deus quer de mim. Ele quer o melhor para você. Cada furada que você entra. Mas enquanto a gente não assume a nossa real condição, a gente é impedido de crescer. E o problema, gente, deixa eu falar uma coisa para você, é que isso que eu estou te dizendo é resultado de um autoexame, viu? Não dá para você ir num especialista para ele falar para você, é isso. Não é você que tem que descobrir. Que não adianta ninguém falar. É sua ficha que tem que cair. Lembra-se de Lucas capítulo 15, verso 17, o filho pródigo chegou no fundo do poço, no meio do chiqueiro, na lama, querendo comer a comida que os porcos comiam e ninguém dava. A Bíblia diz, então, caindo em si. Quando você cai em si, quando a ficha cai, isso é o começo da metanoia, daquilo que a gente conhece na Bíblia como arrependimento, mudança de mente. Mudança de mente. A mente precisa mudar. A cabeça precisa mudar. Eu sei que esse é um tipo de palavra desconfortável para a gente. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Crescer é isso mesmo, dói. 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 Não é isso, Felipe? Sem dor, sem ganho. Tem jeito. Lá na academia, lá, você fala, não estou sentindo nada, não está adiantando nada. Tem que doer para crescer a coisa. Tem que gerar desconforto para crescer. É assim. Seja preciso no seu diagnóstico. Terceiro lugar, mantenha-se focado. Diga aí para o seu vizinho, diga, se mantenha focado. Olha, Paulo aqui, ele dá talvez a melhor definição daquilo que é foco. Ele fala, eu não cheguei onde deveria chegar. Mas o texto continua. Mas uma coisa faço. O que é que Paulo diz, gente? Uma coisa. Não é duas, não é três, não é cinco, eu não estou... Não. Uma coisa eu faço. E às vezes eu vejo que tudo que o diabo precisa para me destruir, para te destruir, para barrar o seu crescimento, para impedir o seu avanço, é só uma coisa, é te distrair.
é colocar uma distração no seu caminho. Você vai ver, por exemplo, um atleta olímpico, antes de começar a prova, gente, talvez seja o momento mais importante, porque é o momento do quê? Da concentração, não é assim? O cara vai correr 100 metros, vai nadar 50 metros, vai entrar num jogo, e ele precisa estar concentrado. Por que a torcida joga garrafa no cara? Por que a torcida grita contra o cara? Para tentar tirar o foco, para desconcentrar aquele atleta. Você vai ver que Juízes conta a história de Sansão, e Sansão é um nazireu, dentre tantas coisas que ele não podia fazer, como cortar o cabelo e beber vinho, ele não podia chegar perto de cadáver. E um dia Sansão estava atravessando de uma cidade para outra, ele tinha um objetivo, um lugar que ele precisava chegar, e Juízes 14:8 diz assim: afastou-se do caminho para ver como estava o cadáver do leão que rasgara com as mãos. Afastou-se do caminho para ver. O que aconteceu naquela tarde com Davi em 2 Samuel capítulo 11? Quando ele vê Batseba tomando banho, uma distração. Quando você perde o foco, porque o pecado nada mais é do que isso. É uma forma de Satanás chamar a tua atenção. Ele coloca uma tentação no meio do caminho. Você está vivendo como Hebreus 12 te ensinou para viver, correndo com perseverança a carreira que te está proposta, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé. O diabo vai fazer de tudo para chamar a sua atenção, para tirar o seu foco. Você sabe que hoje, conversava esses dias com meu cunhado aqui, nada está matando mais no trânsito do que telefone celular. Distração. O cara está dirigindo na pista, capota. Por quê? Telefone celular, bate o carro, se perde. E a gente não tropeça nas grandes pedras, nós tropeçamos o quê? Nas pequenas pedras. Quando a gente perde o foco, a gente deixa de cuidar daquilo que é essencial. O mesmo Paulo, em 1 Tessalonicenses 4:11, diz o seguinte, é um versículo que eu descobri esse ano de 2017. Eu já tinha lido ele, mas nunca tinha parado para me atentar. O texto diz assim: buscando viver em paz, cuidando cada qual da sua vida. Cuidando cada qual da sua vida. Assim, com respeito, amor e carinho. É a Bíblia que está dizendo, você vai só repetir, diga para quem está do seu lado, diga assim, cuide da sua vida. Fala, não fica bravo comigo não, mas cuide da sua vida. Sabe, quando você passa a cuidar da vida do outro, você perde o foco. Você se distrai. Qual era o problema, gente, dos fariseus? Qual que era? Eles estavam preocupados o quê? Com a vida dos outros. Lembra disso? Eles pegam uma mulher, pega em flagrante de adultério. Levam essa mulher até Jesus. Eles estão com pedra nas mãos. E eles perguntam para Jesus, a lei manda apedrejar, e o Senhor fala o quê? O que é que Jesus fala? Quem tiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Em outras palavras, Jesus disse, vamos cuidar cada um da sua vida, gente? Vamos? O que é que aqueles homens fazem? Soltam as pedras e vão embora. Quando você vê alguém muito preocupado com a vida do outro, é porque está fugindo da sua própria vida. Está fugindo dos seus próprios problemas. Ô, gente, cuide da sua vida. Eu disse esses dias aqui numa reunião de quinta-feira, há pessoas que elas têm necessidade de expressar a sua opinião sobre tudo. Sobre tudo. Elas querem falar da política econômica do Trump, da maneira como os Estados Unidos está tratando a Havana,
do que o novo presidente do Banco Central não deveria fazer, mas eles não pagaram o boleto do mês ainda. A fatura do cartão venceu, eles não pagaram. Paga a sua fatura primeiro. Cuida da sua vida. Esteja concentrado, focado na sua vida, nas suas coisas. Quando, no início da igreja, as viúvas começaram a ter problema, umas recebiam cesta básica, as outras não, foram conversar com os apóstolos. E Pedro falou o quê? Pedro falou, gente, nós apóstolos não podemos ficar cuidando dessas coisas. Eles instituem os diáconos. Escolham aí homens cheios do Espírito, cheios de sabedoria, porque nós nos dedicaremos à oração e à palavra. O que é que eles estavam fazendo? Nós temos um foco. Nós vamos cuidar daquilo que é essencial. A gente não pode ficar se distraindo com outras coisas. E tem uma bênção em quando você foca. Foca na sua família, foca nos seus negócios, foca na sua vida espiritual, foca no seu ministério. Tudo aquilo que você foca cresce. Tudo. Tudo aquilo que você foca, presta atenção, emprega energia, aquilo vai crescer na sua vida. Sabe, eu confesso que dentre tantos e tantos fatores, um dos fatores que a nossa igreja tem, graças a Deus, crescido espantosamente, é porque, juro para você, eu não tenho preocupação com mais nada na minha vida. Toda a minha força, energia, sonho está aqui, focado aqui. Você nunca me viu aqui pregar, falar mal de igreja X, Y, pastor, o que eu acho certo, o que eu acho errado, o que estão fazendo, o que não sei o quê. Eu não vejo. Quando você foca, quando você presta atenção em algo, aquilo começa a crescer. Mantenha-se focado. Quarto e último lugar, se você quer um crescimento sem precedentes, comprometa-se com o processo. Vou repetir. Comprometa-se com o processo. Está mais do que claro no texto que o crescimento e o avanço é resultado de um processo. Você vai ver as figuras que Paulo usa, esquecendo-me do que ficou para trás, avançando para o que está diante de mim, prossigo para o alvo. Tem passado, tem presente e tem futuro. A nossa vida é resultado de um processo. E eu não sei você, mas eu vou ser honesto com você. Eu não gosto de processo. Eu queria que as coisas acontecessem assim, de uma hora para outra. Não é? Quando, por exemplo, a gente ouve alguém assim, como é que a gente faz para perder peso? Aí você fala, tem que reeducar, a reeducação alimentar, atividade física. Da pessoa fala, não, desse jeito eu não quero. A gente não gosta de processo. A gente quer tomar um negócio. A gente quer uma oração, uma benzida. Eu conheço muito crente que quer isso, ele quer uma benzida. Eu tinha uma amiga que ela, tadinha, lutava para perder. Toda mulher quer perder 2 quilos, né? Toda. Algumas mais. Alguém falou 20 aí. E ela me falou uma vez, falou, Aquiles, eu descobri um pastor no Chile, ele ora e a gente precisa segurar as calças, porque emagrece na hora. É mole? Quem aqui quer que eu traga esse homem aqui? Trazer esse homem um domingo aqui. Que a gente não gosta de processo. Processo exige perseverança, paciência, abrir mão de coisas. A gente não gosta, e eu estou falando isso em todas as áreas. Por que agora milhões de pessoas jogaram na Mega Sena da virada? Porque a gente não quer processo. A gente não gosta de processo. Quando eu fui convidado para trabalhar na igreja, eu tinha recebido uma palavra que eu ia ser pastor. Na hora que me convidaram para ir trabalhar na igreja, eu falei, bingo,
Deus na minha vida, pronto. Mas me botaram numa sala para atender telefone. E falaram também que eu tinha que lavar os banheiros. E tudo que é encrenca, enrosto que aparecia naquela igreja sobrava para mim. Visita que ninguém ia fazer. Marmita. Bota o marmitão. Velório, aqueles velórios, bota o marmita para fazer. Uma vez meu pastor, as nossas cadeiras eram aquelas longarinas, ele falou, Aquiles, eu estou achando que você está muito parado. Desmonta tudo e pinta as cadeiras. Com 400 lugares, gente. 400. Desmontei parafuso, e eu tenho uma habilidade manual para essas coisas. Jesus amado. Mas tudo isso era um processo. Um processo. Quando Samuel ungiu Davi, ele não saiu do pasto e foi para o palácio. Ele passou por um processo. Estava comprometido com o processo. Quando José recebe o sonho, ele não sai da cama naquele dia e vai ser governador. Ele vai enfrentar o ódio dos irmãos, a cisterna, ele vai enfrentar a tentação sexual, ele vai enfrentar a injustiça, vai enfrentar a prisão injusta, mas era parte de um processo. Talvez o maior erro nosso, sabe qual que é? É que a gente está sempre buscando um atalho, não é? Eu tenho um conhecido que, se você precisar ir daqui para Belém do Pará, eu não sei quantos quilômetros são, milhares de quilômetros, ele vai te ensinar um caminho que você não vai pagar 1 centavo de pedágio. O cara é ninja. Ele não vai falar do amortecedor do seu carro que vai para o beleléu, da suspensão, do pneu que vai ser prejudicado. Ele não vai falar em que algumas pistas que você vai pegar, se o seu carro der um problema, você vai morrer, porque não tem acostamento. Mas ele está só preocupado com uma coisa: pegar um atalho. Pegar um caminho que não precise pagar o preço total. E às vezes a nossa vida é assim. A gente não quer pagar o preço integral e pegamos atalhos. Atalho muitas vezes é um sócio que você não precisava, você vai atrás. Se tivesse mais paciência, se tivesse mais, aí lá na frente o cara vai dar dor de cabeça para você. Atalho, muitas vezes, é aquele negócio arriscadíssimo que você fez. Alto risco, você não precisava. Era só você ter um pouquinho mais de paciência. Daqui a pouco as coisas iam acontecer. Eu conheço alguns namoros que são atalhos. Atalhos. Medo de ficar só, medo de morrer só, daí arruma um enrosco. Daí a pessoa é um karma para o seu, é da vida. Para a moça, para o moço, é um atalho, um atalho. Em vez de você continuar firme, continuar andando com Deus, você vai buscar em ambientes. Respeite os processos. Respeite os processos. John Maxwell diz o seguinte: quando você tem paixão e compromisso, não precisa de um plano complexo. Seu plano é sua vida, que é seu sonho. Tudo que ele está dizendo é o seguinte: você só precisa de 2 coisas: paixão e comprometimento. Compromisso. Vai haver dias em que você vai ter vontade de jogar tudo para o alto. Você não joga, porque você sabe que faz parte de um processo. Vão haver dias de humilhação, mas você aguenta firme, sabendo que para cada dia de vergonha você vai ter dupla honra. Vão haver dias em que você não vai compreender, mas vai acreditar que nada como um dia após o outro. Paulo termina no verso de número 17, dizendo: irmãos, sede imitadores meus. Ou seja, me copiem nisso.
Olhem para mim como um exemplo. Eu sou um exemplo no que eu estou falando para você. Que em nome de Jesus, a gente possa fazer dessa palavra uma palavra real na nossa vida. Real. Como eu disse, crescer dói, crescer emocionalmente dói, crescer espiritualmente dói, crescer profissionalmente dói, mas vale a pena. Vale a pena. Deus deseja o seu crescimento. Deus te projetou como alguém maior. Esses dias alguém deu uma ilustração que eu achei linda. É óbvio que isso não é só uma metáfora, mas diz que um dia, depois que a gente morrer, quem nós somos vai se encontrar com quem nós deveríamos nos tornar. Quem nós somos vai se encontrar com quem nós deveríamos nos tornar. Deus, quando te fez, Ele projetou você para grandes coisas. Ele colocou dentro de você sementes de grandeza. Deus te fez sabendo que você pode vencer esse vício, sabendo que você pode vencer a situação difícil no casamento, sabendo que você pode crescer economicamente, profissionalmente, espiritualmente, ministerialmente. Deus acredita em você. Salomão disse: a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até se tornar dia perfeito. Se você deseja isso para a sua vida, pode dizer glória a Deus hoje à noite. Fica de pé para nós orarmos. Aleluia.